Pois é, hoje eu tô fazendo 30 anos de idade. E parando pra pensar, ao mesmo tempo é engraçado e estranho ao mesmo tempo. Porque até ontem, entre aspas, eu tinha feito meus 15 anos. Eu tava com meus 18, 20 anos. Achava que eu era maduro, né? Achava muita coisa. E na prática não era bem assim, né? Pensar, cara, que eu tô fazendo 30 anos hoje, claro que é um motivo de agradecimento, é um motivo de comemoração. Mas saber que nem a metade daquilo que eu sonhei, que eu planejei para minha vida se realizou, é um banho de água fria, um choque de realidade e faz entender o mundo como ele é e que nada é justo. Eu pensava que eu ia ter a vida do meu pai, né? Ter casa própria, um emprego mais ou menos estável, pagando bem, como a maioria dos brasileiros desejam. Mas estamos em épocas diferentes. Estamos em uma circunstância diferente. E eu pude entender que a minha trajetória não é como a trajetória dos outros. E com certeza, muitas coisas aconteceram e para mim foi muito proveitoso lidar com tantas coisas ruins, boas também, né? Mas principalmente ruins que aconteceram na minha vida ao longo dos anos e que me fizeram chegar até aqui. Eu posso dizer que eu me arrependo de algumas coisas. Não vou dizer que eu não me arrependo de nada, porque isso seria uma mentira. Mas me arrependo de algumas coisas, de não ter aproveitado certas oportunidades. Mas eu estou onde eu deveria estar. Eu acabo sempre dizendo essa frase em vários vídeos do meu canal, né? Se vocês me acompanham, vocês conseguem entender. Por mais que eu tenha feito escolhas negativas, escolhas até ruins ao longo da vida, eu estou nesse momento, que eu estou aqui agora falando com vocês. E pra mim é uma coisa boa, não é uma coisa totalmente ruim. Por mais que eu não tenha conquistado a vida dos meus sonhos, a vida que eu sempre quis na minha vida, a vida que meus pais tiveram, a vida que meu pai construiu pra ele, né? Que ele teve a época dele de juventude e também teve seus 30 anos. Pode-se dizer que eu estou no meu momento. Não exatamente no momento que eu gostaria de estar, mas no momento que eu deveria estar, né? Um pouco mais maduro, com uma outra mentalidade. E assim, esse é o momento que eu deveria estar agora. Já passei por muitas decepções que talvez vocês tenham passado, né? Relacionamentos que não deram certo, amizades que eu tinha, né? Que eu valorizava ao longo dos anos, que vieram ao fim, né? Mas é uma coisa que faz parte da vida. Hoje eu entendo como isso faz parte do meu crescimento, do nosso crescimento, né? E eu posso também dizer que tenho orgulho de mim mesmo em algumas coisas que eu fiz pra mim, que eu bem que pavimentei o caminho pra acontecer. E uma dessas coisas é o nosso canal aqui. E eu simplesmente tinha uma ideia e coloquei em prática. E pra mim é algo bom compartilhar essas ideias com vocês. E nem tudo, cara, são flores de fato, né? Muita coisa ruim eu pude entender ao longo desses anos. Na prática mesmo, na prática. E não são coisas muito boas, mas que a gente precisa aprender a superar, né? E é claro, teve muitas coisas positivas também. Mas as negativas me ensinaram muito. Por exemplo, ninguém vai me salvar. Eu estou praticamente por conta própria. Por mais que eu tenha família, pessoas que me amam e tal, os poucos amigos que eu conquistei aqui, né, nesse meu presente momento, basicamente eu estou por conta própria, tendo que resolver certas coisas sozinho. E se eu me envolver em uma enrascada, dificilmente alguém vai vir me ajudar. E de certa forma isso é bom porque me faz ter um pouco de autonomia para resolver meus próprios problemas. Pelo menos aprender a resolver os próprios problemas. Mas isso pode ser um fato para muitas pessoas. Você, na maioria das vezes, você estará sozinho para resolver certas questões. E infelizmente isso acontece. E eu também pude entender que a vida não é fácil. A vida é difícil na maioria das vezes. Por mais que hoje em dia tenha mais facilidade do que há 30, 40 anos atrás, na época dos nossos pais e avós, a vida não é exatamente fácil, ela continua sendo difícil. Principalmente em um país como o nosso, que é injusto em muitas maneiras. Eu pude entender também que pessoas vêm e vão.
Por mais que eu cultivasse certas amizades, elas não permaneceram por muito tempo. E claro, outras pessoas vieram. E também essas pessoas também se foram. E é um ciclo da vida. Outras pessoas vêm e vão. E assim a gente vai levando a vida. Ninguém é obrigado a estar no nosso lado o tempo todo. E outra coisa que eu aprendi na marra é que nem sempre eu terei tudo o que eu quero. Sabe, eu desejei muita coisa na minha vida. Quando eu tinha lá meus 15 anos, 20 anos. Mas, como vocês entenderam, nem metade disso aconteceu. Cara, eu já sonhei com tanta coisa. Já sonhei em ser jogador de futebol. Já sonhei em ser astronauta. Sei lá, ter tudo que eu sempre quis. Ter o carro do ano. Mas, pelo menos eu aprendi a colocar os pés na realidade. E pude entender que nem sempre vou ter tudo o que eu quero. Passei a entender também que a maioria das pessoas não irão se importar com os meus problemas. Não vão se importar com meus dramas, com minhas angústias. É muito mais fácil as pessoas se preocuparem, cara, com o lado delas. É mais fácil elas se preocuparem com seus problemas, com seus dramas, do que meus dramas, do que meus problemas. Por mais que eu fale para elas, elas não vão se importar de verdade como eu me importo. E uma coisa que aconteceu muito ao longo dos anos foi o fato das pessoas me julgarem muito sem me conhecer. Isso acontecia direto. E de certa forma acontece hoje também. Talvez eu não me importe tanto com isso, mas antes, quando eu não tinha tantos amigos, não tinha tantas pessoas para conversar, né? Eu me importava muito. E eu sentia esse julgamento, me sentia muito triste. E é uma coisa que acontece muito. Talvez você tenha passado por isso na sua vida e você está passando por isso hoje. Muitas pessoas vão te julgar muito, muito mesmo, antes de te conhecer de verdade. Vão julgar sua aparência, seu jeito de ser, a sua forma de conversar, sei lá, de interagir com o mundo, tudo. E agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Eu tô com 30 anos agora. Talvez você esteja com 40, 50 anos. Mas entenda, quanto mais o tempo passa, mais a morte se aproxima de você. Isso é um fato. É uma questão muito objetiva. Claro que muitas pessoas elas deixam essa vida muito cedo. Outras vão deixar bem mais tarde. A gente não sabe quando a gente vai deixar essa vida. Mas é uma coisa a se pensar. Antes, por exemplo, eu não pensava muito nessas coisas. Eu somente pensava assim, vou viver muitos anos. Vou viver uns 80 anos, 100 anos. E eu não pensava nessa possibilidade. Hoje em dia, com 30 anos, eu já levo mais a sério. Meus hábitos, por exemplo. O que eu tô fazendo da minha vida? Para onde eu vou se eu morrer? Essas coisas. E ligado a isso, tem um fato também que é muito importante. Muitas pessoas irão se esquecer de você quando você partir. Você vai ser esquecido. A não ser que você seja um cara muito famoso que fez um bem enorme para a humanidade, fazendo alguma coisa importante, que as pessoas escrevam sobre você, falem sobre você o tempo todo, você vai ficar gravado ali na história. Mas se você for uma pessoa comum, como eu, a probabilidade de você ser esquecido vai ser muito grande. E somente as pessoas muito próximas de você, a sua família, né, vão se lembrar de você. Mas não por muito tempo isso vai acontecer. Porque a tendência humana de esquecer das coisas, quando as coisas se vão, é muito grande. É bem provável que as pessoas se esqueçam de você. É bem provável que isso ocorra. E sabe uma coisa também que eu pude entender? É que nem sempre o tempo foi suficiente para cicatrizar certas feridas. Era necessário que eu fizesse algo a mais e não só contasse com o tempo. Nem sempre o tempo ele é suficiente para resolver certas questões, principalmente questões muito profundas. E você precisa fazer algo a mais. Eu pude entender ao longo desses anos, na prática, como isso funciona. Por mais que eu tivesse certas questões emocionais para resolver, eu tinha que também fazer algo a respeito. Não só contar com o acaso do tempo para resolver certas questões. Claro que o tempo ele é importante para tratar certas feridas, quando você não consegue resolver, né? Mas só contar com isso não basta. Não basta. É necessário algo a mais. Uma outra coisa também que ocorreu muito foi que eu fracassei muito mais do que aquilo que eu imaginei. Eu fracassei muito na minha vida.
Fiz muita bobagem, muita besteira. Tomei decisões erradas, parti por um caminho que não era para eu partir e a vida me cobrou um preço alto. E pode-se dizer que até hoje eu colho certas consequências. Mas claro, eu tô lutando para vencer essas coisas. E eu imaginava que não ia fracassar tanto. Que eu ia seguir uma fórmula mágica e ia dar tudo certo. Que eu ia seguir o exemplo dos meus pais e tal. Mas mesmo assim eu fracassei. Por mais que eu tivesse a influência deles. E uma coisa também importante foi entender que o meu corpo, ele cobra os excessos que eu tive, sei lá, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Se eu fui sedentário até aqui, eu vou sentir isso. Se eu comi muita besteira, se eu fiz muita bobagem, meu corpo também vai sentir. Então todos os excessos que eu tive um tempo atrás, o meu corpo ele não tem mais aquela tolerância. Então hoje em dia, ele pede mais que eu tenha uma vida responsável. Um certo cuidado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo. E também ter uma vida mais ativa em exercícios físicos e tudo mais. Tudo isso é essencial. E eu antigamente não me importava muito com isso. Achava que daqui a 30 anos, 40 anos eu vou me importar com isso. Eu tô aqui magrinho, barriguinha sequinha, aparentemente não tem nada no corpo, né? Comer de tudo, beber de tudo. Hoje em dia, sem chance. E outra coisa que eu pude entender na prática, de uma forma bem difícil, é que eu tô numa espécie de competição na vida. E que se eu não lutar, se eu não me esforçar, eu vou ficar para trás. Eu tenho que me esforçar o mínimo que seja para conquistar o meu lugar. Mesmo que eu não me porte com as outras pessoas, o que elas estão conquistando na vida delas, eu tenho que conquistar esse meu espaço. Senão eu vou ficar perdido, eu vou ficar para trás. Eu vou ser engolido pelas circunstâncias. E também, nesse tempo, eu perdi pessoas que eu amava muito ao longo dos anos. Pessoas da minha família, pessoas que eu tinha uma certa amizade. Eu vou continuar perdendo. E essa é uma coisa triste, mas é a realidade. A gente finge que não vai acontecer nada, que tá tudo certo. A gente vê com os outros acontecendo, mas a gente nunca espera que aconteça conosco. A gente vai perder mais. Se a gente tá perdendo hoje, a gente vai perder mais. Porque eu vejo, por exemplo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles não vão viver para sempre. Um dia eu vou perdê-los. Um dia eles vão me perder também. E ficará na minha memória certas lembranças muito boas que eu tive com eles. Por mais que eu não queira saber disso, saber que isso é uma realidade, por mais duro que seja, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar. E isso é um fato. Uma coisa importante é que eu cresci, certo? Não tem mais 15 anos, não tem mais 10 anos. E eu pude perceber que ao longo do tempo eu fui perdendo a minha inocência. Eu não sou mais o mesmo garoto de 15 anos atrás, 10 anos atrás, que tinha uma certa pureza, que não via muita maldade nas pessoas. Eu lembro disso, claro que me bate uma certa tristeza, né? Porque enxergar a maldade alheia e até a minha própria maldade não é uma coisa muito confortável. Mas esse é o jogo da vida e é importante a gente entender isso. Eu pude entender também que a minha felicidade não é algo constante. Não é sempre 100% também. Vou ter que passar por momentos de muita tristeza, de muita angústia. E novamente isso faz parte da vida. Eu não queria ter que enfrentar certas coisas. Eu pensava que o sofrimento ele tinha que ser evitado de alguma forma. Porque eu já era desprezado pelas pessoas, né? Eu me sentia mal porque ficava sozinho. E muitas vezes eu era tratado mal. Eu era considerado um ninguém. Eu era invisível. E hoje em dia eu percebo, cara, que por mais que a minha vida não tenha uma felicidade constante, eu tenha muitos momentos de tristeza também, eu aprendo a valorizar esses momentos de alegria. E entender esses momentos de tristeza, para aprender a superá-los. Isso para mim é muito importante. Eu pude entender também a questão do tédio. Muitas coisas que eu tinha em mãos eu enjoava, deixava de lado. Isso me faz lembrar de uma frase de Schopenhauer, famosa, né? Acho que vocês conhecem. Até fiz um vídeo sobre isso. Ele diz que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu, por exemplo, ficava ansioso para ter as coisas. E depois morria de tédio. E depois ia para outra coisa.
e nunca me contentava com aquilo que eu tinha. Até que hoje meio que melhorei um pouquinho. Eu tô mais preocupado com coisas simples, com aquilo que me satisfaz mais. Hoje em dia eu tô mais preocupado com ter aquilo que é o suficiente, mesmo sendo pouco, e ter uma vida mais tranquila, sem muitas preocupações. E sobre essa questão de vazio, eu posso dizer para vocês que era muito mais amplo esse vazio na época do que eu imaginava. E isso foi se estendendo ao longo dos anos. Mais pra frente, eu pude entender melhor o meu propósito e o meu lugar no mundo. Mas antes eu não tinha nada. Eu não tinha o que fazer, a não ser deixar o tempo passar. E me apegar ao pouco de prazer que eu tinha com qualquer coisa que eu tinha na mão. Então, hoje, por exemplo, diferente de antigamente, eu tenho mais prazer com as coisas simples e valorizo essas coisas do que as coisas que eu buscava antigamente. E nessas coisas eu encontro um certo sentido que antes eu não encontrava. Depositava em pessoas, em coisas, e eu levava a vida assim mesmo, nessa tristeza de um vazio de vida, sem saber o que fazer da vida, sem ter um propósito. E sobre essa questão de fracassos, eu pude entender hoje, com 30 anos, que eu tenho culpa dos fracassos da minha vida também. É muito mais fácil eu culpar os outros, culpar o governo, culpar as circunstâncias, mídia, sei lá o que, falta de dinheiro, as pessoas não dão oportunidade, enfim, qualquer coisa, do que a mim mesmo, as minhas próprias escolhas. Antes eu tinha uma tendência a culpar os outros, a culpar as circunstâncias. E eu fiz muito isso. Eu tenho essa percepção maior para entender que minha vida hoje, por mais que ela esteja um pouco melhor e tudo mais, o resultado dela, que é hoje, tem influência através das minhas atitudes. Se eu tenho atitudes positivas, minha vida vai ser um pouco melhor. Se eu tenho atitudes negativas, a minha vida vai ser um pouco pior. E hoje eu percebo isso, que minhas atitudes, elas influenciam muito. E não adianta ficar culpando os outros. E uma outra coisa também importante é que nem sempre as pessoas irão acreditar em mim. E que eu devo acreditar mais em mim mesmo e no meu potencial do que esperar que alguma pessoa acredite. Eu esperava muito que as pessoas pudessem dar um voto de confiança para mim. Mas isso não aconteceu. Muitas coisas não aconteceram. Eu esperava muita coisa das pessoas e não tinha isso de volta. Então, cara, com 30 anos eu vejo que nem sempre as pessoas irão acreditar em mim. Mas, ao contrário, eu posso acreditar em mim e não esperar que elas venham acreditar em mim. Devo fazer minhas coisas, devo me dedicar ao máximo nos meus projetos e não esperar nada em troca. E não esperar que elas venham acreditar em mim, por menor que essa crença seja. E enfim, são tantas coisas que eu aprendi depois que eu cheguei aos 30 anos. Eu aprendi a ser uma pessoa mais madura, um pouco mais responsável, a ter um propósito de vida, principalmente, em meio de tanto vazio por aí. E hoje eu me contento mais com a minha solidão, com as minhas coisas. É uma solidão positiva, uma questão mais de solitude, que está mais ligado com esse crescimento em silêncio. Eu tô bem com a minha vida hoje. Mesmo ainda tentando assimilar, né, essa questão que parece que o tempo passou rápido. Não é que o tempo passou rápido exatamente, né? É que a gente acaba se envolvendo em tantas distrações, em tanta coisa, que a gente acha que o tempo passou mais rápido. E não é exatamente isso. Não é que o tempo passou mais rápido. É que a gente desperdiçou tanto tempo com futilidades, com passatempos, com sensações, que a nossa noção de tempo acabou se perdendo. E eu fiz muito isso na minha juventude. Perdi muito tempo com bobagens, muita coisa. E eu não aproveitei o tempo que eu tinha para fazer coisas positivas. Aliás, eu não fiz nada disso porque também não tinha propósito. Não tinha o que fazer. Não sabia o que fazer da minha vida. Hoje em dia já tem um caminho meio que certo para onde tem que ir. Claro que não é um caminho 100% certo, né? A gente não pode ter 100% de certeza em nada. Mas pelo menos um caminho um pouquinho melhor do que eu estava antes, né? E galera, essa é uma reflexão que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse meu dia, meu aniversário, 9 de janeiro. Espero que fique para vocês essa reflexão, que vocês possam refletir. Por mais que você tenha
20 anos, 15 anos, e esteja passando por certas dificuldades, ou que você tenha 40 anos também. É um ciclo, né? É uma fase que a gente passa. E existem certas fases, certos ciclos que a gente precisa passar. É fundamental pra gente passar e crescer através deles, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, tá? Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, o que vocês acharam desse vídeo, se fez algum sentido pra vocês, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês falar um pouco da minha vida, um pouco de mim pra vocês, tá? E que vocês venham pensar na vida de vocês um pouco. Não importa a idade que vocês têm hoje. Que essa reflexão possa fazer vocês pensar um pouco a respeito da vida de vocês. E que não importa a idade que você tá. É necessário fazer aquilo que é de seu dever fazer. Por mais que o mundo esteja caminhando pro lado errado, para as coisas sem sentido, pro vazio, você não tem que seguir a manada. Você tem que seguir o seu próprio caminho. E fazer as suas próprias escolhas. Ok? É isso. Um grande abraço e até a próxima.